Boa noite a todos. Bom demais estar aqui de volta para mais um live dos talentos quase conhecidos, né? E hoje a minha entrevistada é extremamente que eu gosto demais da conta, como diz o mineiro, né? E que ela tem um trabalho magnífico aí com a ecoterapia, né? É com ela que nós vamos estar falando hoje, que é a Lilian Precioso de Paiva Lima, né? Ela que vai estar sendo aqui a minha convidada. Eu já vou estar convidando ela aqui então, para ela poder... Né? Não. Opa. Não estou achando a Lilian aqui. O que está acontecendo? Deixa eu ver aqui. Ó. Aqui ela. Assim. Enviei aqui para você. Você finalmente apareceu aqui para mim. Vamos ver se você aceita aí o convite para a gente iniciar a nossa live. Opa, tá tendo aí uma queixa já inicial de que o áudio está travando. Deve ser conexão, hein? Veja aí se é conexão. Estou aguardando aqui a Lilian, né, para ela poder entrar aqui com a gente. Vamos lá. Ué? Ainda estou te aguardando, Lilian. Não sei se você já me ouve. Na hora do ensaio dá tudo certo. Na hora que vai fazer ao vivo, a gente começa a ter esses pequenos probleminhas aqui. Aguardando. Ó. Vamos mandar de novo, enviar solicitação. Ó. Estamos aguardando a Lilian. Só mais um instante, um pouco de paciência, e tecnologia é isso, né? No ensaio funciona bem e agora, nesse momento, acaba dando esse pequeno tilt. Mas aguenta firme que vocês vão adorar conhecer a Lília, conhecer o trabalho dela aqui na ecoterapia, né? Vamos ver. Ué? Lília está falando que não chegou a solicitação para ela. O que será que houve? Né? Lília, atualiza aí. Aqui para mim aparece que eu estou aguardando você aceitar, né? Estou aguardando você aceitar. Vou te chamar de novo. Vamos lá. Ó, enviar solicitação. E ele. Ó. É. Agora, deu certo, finalmente. Agora deu. Você Oi, tá oi, me... oi. Vai ter isso então, tá? A todos que já entraram, deixa eu ver aqui. Agora sim. Você está me ouvindo bem? Estou, e você tá me ouvindo? Estou te ouvindo, estou te vendo agora, né? Então tá Igual você super de falou, boa. tecnologia é muito bom, mas dá isso, né? Tecnologia é bom quando funciona, né?
Tem quando 9. começa a dar os problemas, por exemplo, Oi, agora eu tô ouvindo. ah, tá. Aqui travou de Deu novo uma para mim. Eu acho que deu travadinha. algum problema de conexão, né? Tá? Mas muito bem. Vamos lá começar então aqui o nosso bate-papo. Obrigado a Vamos. você por ter aceito o convite, né? É isso. Sempre é uma honra, né, estar conversando aí contigo sobre esse trabalho magnífico que eu sei que você faz, né? E que hoje os nossos convidados aqui, e depois quem não puder assistir ao vivo, às vezes por algum compromisso, alguma coisa assim, o Sim, vídeo vai estar gravado no IGTV do Instagram. Por favor, divulguem, né? é verdade. Eu que Porque agradeço o convite e quero falar uma boa noite para todo mundo, que eu sei que tem muita gente que me conhece que já entrou aí. Um beijo para todo sim, mundo. ah, legal, né? Já está sendo prestigiado aqui por algumas pessoas, aí daqui a pouco, naturalmente, devem estar entrando Vai outras entrar. pessoas, tá? E para quem está participando aqui conosco, fiquem à vontade para mandar seus comentários, fiquem à vontade para colocar suas perguntas, né? Eu quero que todos aqui se sintam como se fosse numa sala de visitas, né? Para que a gente fique realmente aí muito tranquilo, tá? Bom, a Lilian já está formada há quase 2 décadas, 19 anos, né? Em Isso, só me fala a fisioterapia. idade, né? Tudo bem? Não. Abafa o caso, né? 19 anos trabalhando com fisioterapia, tá? Sim. E vai falar 13 anos exatamente aí com a ecoterapia, né? O que Isso, é 13 um anos com isso, ecoterapia. mas eu quero começar esse nosso bate-papo, Lilian, perguntando para você aqui o seguinte: primeiro, por que fisioterapia, né? Antes da gente falar da ecoterapia, por que fisioterapia? O que que te levou a querer fazer aí a faculdade, né, de fisioterapia? Então, eu acho que teve muito a ver com a minha cunhada, né? Quando eu estava no cursinho, ela vinha muito visitar a gente aqui em Uberlândia, ela mora em Campinas, e aí ela me Sei. passava, ela trabalhava na neonatal, e ela me passava Uhum. tanta coisa, eu achava tão bonito aquilo, essa questão de reabilitar, sabe? De pegar um paciente num estado e depois você transformar esse paciente e devolver ele em outro estado, né? Eu achava isso Sim. muito bonito, essa questão da reabilitação. Então, Certo. ela me influenciou muito. Ela me mostrava Uhum. vídeos, ela me contava histórias, e isso foi fazendo com que eu me apaixonasse, né? Cada vez mais Sei. pela fisioterapia. E Uhum. aí, eu até cheguei a prestar vestibular para medicina. Sei. Não Uhum. passei, graças a Deus, porque eu tinha que estar na físio mesmo. Hoje, a minha Hum. paixão pela físio não tem explicação. Eu não trocaria a Sei. físio por nenhuma outra profissão, né? Uhum. A físio invadiu meu corpo, minha alma, meu espírito e Aham. cada vez mais, até hoje, né, eu me apaixono Sim. pela físio. Certo, né? Agora, a fisioterapia, ela tem vários ramos, né? Você pode Sim, trabalhar no ramo da ergonomia dentro de uma empresa, você pode trabalhar num hospital, numa UTI, né? sim, Fazendo respiração, né? Ajudando as sim. pessoas numa Está respiração. usando muito Inclusive, hoje em agora, dia. nesse momento de Covid, é o que mais vem Isso, sendo requisitado de um isso. fisioterapeuta, né? Aham. Agora, você sempre trabalhou com criança? Como é que foi essa sua escolha aí do ambiente de trabalho para você? Então, quando eu estava na faculdade, a gente chegou a fazer Sim, estágio na pediatria, né? Foi uma área que me chamou certo? muita atenção. Eu cheguei até a ser monitora nessa área da pediatria com a professora Solange. Sim, E aí eu fui apaixonando. Lógico que as outras áreas são muito especiais também. Eu acho muito legal a ortopedia, né? Essa área do esporte. Mas eu sempre, desde pequena, eu sempre tive muito jeito com criança.
né? Minha mãe sempre falava assim, nossa, a Lília, onde ela tá, tem criança junto com ela. Então, eu já peguei esse dom que eu tinha, né? E Uhum. passei esse dom para fisioterapia, hein? Aí, quando eu conheci a área da pediatria, Sei. mais específico na neuro, né? Neuropediatria, Certo. aí eu Neuropediatria, apaixonei ok. isso. Aí eu apaixonei e falei, não, vai ter que ser isso. Mas quando Aham. a gente forma, né, Nege, a gente não escolhe, né? O que Sim. aparece, a gente, né, vai Todo recém-formado passa por isso, né? É o que passa, né? O que tiver aparece na tem que fazer, frente. né? E aí, eu fui trabalhar na área da ortopedia, né? Fui atender Sim, pacientes ortopédicos, foi muito bom. sim. E aí, eu tinha feito estágio numa instituição aqui em Uberlândia que chama Certo, quando eu estava na faculdade ainda. E lá, Uhum. o pessoal atendia muita criança, né? Muita Certo. criança na área da neuro. Aí eu falei, Sim. gente, é isso que eu quero. Aí eu Uhum. formei, trabalhei na ortopedia, e aí um dia eu fui convidada a fazer uma prova lá nessa instituição, Sim. para trabalhar lá. Eu nem acreditei, eu falei, não, eu tenho que passar. E aí, quando eu fui fazer essa Aham. prova, tinha tanta gente, eu falei, nossa, eu não vou conseguir passar, não. É muita gente querendo Sei. a vaga. E aí eu tava querendo casar também, juntou tudo, né? E Aham. aí eu consegui, graças a Deus, a passar. Né? Eu passei, fui chamada para Sim. trabalhar lá. E lá dentro eu conheci a ecoterapia. Aí eu morri de vez. Falei, não. Certo. E eu apaixonei, né? Sim. Então, essa paixão minha pela neuro vem desde a faculdade. Ou desde antes, né? Certo. Por criança, Uhum. é desde antes. E com a Sim. faculdade, aumentou Uhum. mais ainda. Certo. É muito. Ou seja, aos poucos você foi encontrando realmente chances de realizar a sua vocação, Sim, né? sim, Ou fui seja, você se encontrando. identificou tudo e aí deu, como é que fala? Coincidiu de você encontrar um lugar onde você Tocou juntou, tudo, assim, né? foi encaixando, sabe? E eu Sim. fiquei muito feliz. Você, sim, foram duas paixões, né? Criança e a área de neuro, né? Ao invés de área de Neuro. ortopedia e Isso, tudo mais, né? isso. Tá? E aí, a hora que chegou na ecoterapia, né? Aí foi uma terceira paixão, né? Que a primeira é a neuro, a segunda as crianças, depois Então, na a eco, né? verdade, lá na faculdade, a gente tem algumas matérias, mas assim, nada em específico. A gente aprende alguma coisinha, o que é ecoterapia, o que é ginecologia, né? A gente dá Uhum. uma passada em cima dessas áreas. E Sim, aí, eu não cheguei a visitar, quando tinha a ecoterapia lá na faculdade, eu não cheguei a visitar sim, o setor da ecoterapia, porque estava chovendo e aí cancelaram a visita. Eu só escutava uhum. a ecoterapia. E aí, quando eu Certo. cheguei no certo, eu Uhum. fiquei olhando aquilo lá e pensando, gente, como é que pode? Que coisa Uhum. mais linda, né? E aí, com as meninas lá, eu fui aprendendo, né, sobre a Sei. ecoterapia mais profundamente, o que a gente faz na ecoterapia, porque a gente Aham. chega para a pessoa, a gente fala, é até engraçado, a gente chega e fala assim, a pessoa fala assim, o que é ecoterapia? Aí você Uhum. explica de uma forma muito tranquila, é você fazer a fisioterapia em cima do cavalo. Ela, nossa, mas tem jeito? Tem jeito Sim, sim, tem jeito sim. Então, aí a instituição foi me dando, foi me alimentando, né, com a ecoterapia cada sim. vez mais. E aí eu fui apaixonando, e aí fiquei 13 anos nessa instituição, né, Uhum. e Sim, como eu queria atender na ecoterapia, que era uma vontade minha, eu tive que fazer o sim. curso que é separado da faculdade, né, um Ótimo. curso Legal. específico Uhum. da eco. Sim, né? E, bom, aí eu sei, porque eu já te conheço, que também entrou aí uma nova paixão sua, que é a questão de mexer com animais, né? Que você também é apaixonada por bicho, né? Assim, aqui em casa a gente tem dois cachorros, tem um gato, dois Uhum. passarinhos, tartaruga,
Eu sou Sim. apaixonada por bicho mesmo. Olha, eu só não tenho um cavalo aqui porque não cabe. Por falta de É, espaço, né? Senão, você tem o não cavalo aí tem. também, né? Juntou, Fala né? um pouco pra gente isso, ou seja, no, no que o cavalo realmente pode ajudar aí nesse tratamento, né? Qual que é a importância da inserção de um animal como o cavalo, um animal de grande porte, né, para a gente poder fazer esse tratamento da ecoterapia. E que benefícios, né, que a gente sabe que pode colher com isso. Nossa, não é mágico, né? É fisiológico, é uma coisa, né, cinesioterápica. Então, o Aham, cavalo, ele vai ser utilizado como forma de terapia, né? sim. O cavalo ele possui três movimentos importantes, né, que a gente chama de movimentos tridimensionais, que é para cima Sei. e para baixo. A hora que você monta no cavalo, você tem esse movimento para cima e para Sim. baixo, para um lado e para o outro, para frente e para trás. Certo. Quando nós andamos, a nossa marcha, ela produz esse tipo de movimento. E Certo. aí, e aí, o que, que vai trazer para nós de benefício a nossa marcha? Vai trazer uma boa dissociação, um bom movimento de cintura escapular, de cintura do quadril. Vai Certo. trazer, você vai ter uma descarga de peso importante, que faz bem para os ossos, né? Que ajuda também na questão circulatória. Sim. Você vai ter a questão do equilíbrio, que você, quando você caminha, você vai equilibrando seu corpo. Então, assim, Certo. a nossa Perfeito. marcha, ela traz para nós benefícios. Agora, vamos imaginar eu vou falar uma criança. Uma Sim. criança ou um paciente que não anda. Ou é um Ok. cadeirante, ou é uma Sim. criança que até caminha, que até deambula, mas ela tem todas Certo. as dificuldades para caminhar. Perfeito. Você não concorda comigo? Esses dois exemplos não vai ter os benefícios que a marcha promove no nosso corpo. Sim, sim. Então, o nosso cavalinho, ele vai ser as pernas, né? É isso Ele que eu ia vai falar, é como se fosse uma extensão da fisiologia ser nossa, uma então. extensão da nossa fisiologia. Ele vai ter esses movimentos tridimensionais e ele vai Sim, estimular o paciente que está em cima dele, sim, mandando estímulos lá no cérebro dele, do paciente, e lá no cérebro vai pensar assim: nossa, eu estou andando. E aí, com sim, isso, vai ter aqueles benefícios: descarga de peso, dissociação, fortalecimento, sim. equilíbrio. Então, o cavalo vai promover isso tudo para aquela pessoa que está em cima dele. Então, Certo, certo. não é magia, mas é uma coisa fantástica. Porque Sim. meia hora de ecoterapia Hum. é tanto estímulo que a gente orienta a fazer a ecoterapia uma vez na semana, de tanto que é muito estímulo. Uau! De tanto estímulo que ela provoca, então. De tanto estímulo que ela Né? provoca. Então, o Sim, cavalo vai ser resumindo, vai ser as sim. pernas do O paciente. cavalo vai ser as pernas do paciente, ou seja, o paciente vai. Como é que fala? A partir do momento que o cavalo está andando, estou imaginando eu aqui andando a cavalo, né? Tá? Eu estou fazendo esse movimento, não Isso. é isso? Esse movimento que tem, né, principalmente quando ele dá Isso. aqueles impulsos, né? Então eu estou trabalhando aqui equilíbrio, eu estou trabalhando tato, Isso. né? Propriocepção, né? Isso eu Sim, estou falando por cima, porque trabalha propriocepção, trabalha sensorial certo, né? e fortalecimento de membro inferior. Ah, mas e o membro superior? Membro superior também é trabalhado. Também, Eu, porque você tem que manter a postura, né, para o equilíbrio, isso. E né? eu, como fisioterapeuta, trabalho argola, trabalho bola, então entra tudo, trabalha Sim, tudo, né? tudo, tudo. Muito legal, muito. Agora, Lília, eu já vi a ecoterapia, às vezes com o profissional, o fisioterapeuta, em cima do cavalo, com a criança, com o paciente, né? Sim. Às vezes, puxando o cavalo, né? Sim. Qual que é a diferença? Isso é uma questão de estágio,
mais avançado da terapia? No início, o fisioterapeuta tem que estar sempre junto? Explica isso pra gente, como é Na que verdade, o é nosso isso? foco é o Hum, paciente ir sozinho, nosso objetivo, né? É o paciente estar sozinho. Mas certo. nós temos pacientes com déficits, né, muito graves, né, que não tem Sim, controle de tronco, não tem controle de pescoço, então é um paciente que precisa de apoio, né? Então, certo. por isso eu monto junto, para apoiar Uhum, e dar aquele estímulo que ele precisa ali naquela hora. Porque se eu não perfeito. contar com ele, ele não dá conta de ficar ali. E quem sabe, mais para frente, ele ganhando um tônus, ele ganhando um equilíbrio melhor, ele vá sozinho, Sim, né? Porque é meu objetivo, ele é certo. sozinho mesmo, né? Aham. Fazer a terapia sozinho. Todos os pacientes um dia conseguem ficar sozinho ou não? Conforme a lesão, infelizmente ele nunca andará sozinho. Não, tem uns que não, nunca vão sozinho, né? Nunca vão Mas poder ir sozinho. assim, Uhum, não. Mas o estímulo que a gente dá, o que ele uhum, pode ganhar ali naquela hora, já sim, é um fator positivo para ele, né? Por uhum, mais que ele não vá sozinho, mas ele fazendo a terapia, ele vai ter ganhos, né? Não vai sim, ser ele ir sozinho, mas ele vai ter ganhos na musculatura um pouco, no equilíbrio um pouco, e isso vai sim, somando cada vez mais, né? Então tem correto. pacientes que Né? precisam de mim o tempo inteiro, com Sim, certeza. sim. Né? Mas mesmo que um dia ele não consiga sozinho, você percebe que ele vai ter progressos, né? Nem que seja, E por exemplo, estou aqui imaginando, eu não sou fisioterapeuta, mas, por exemplo, se eu não tenho movimento de pescoço, né? Se eu sou uma pessoa assim, isso prejudica a minha respiração, sim, prejudica a né? respiração, com A partir certeza. do momento que eu tenho o estímulo de uma ecoterapia, até a minha respiração pode ser melhorada, digamos assim. Sim, melhora a postura, né? Melhora, Uhum, endireita. Você endireita a postura. certo, Porque quando eu estou com o paciente, eu tento ajeitá-lo, né? Ele não vai montar todo torto. Ele vai ficar certo. endireitado. E isso, o estímulo vai certo, correto, né? Ok. Então é um paciente que precisa de ajuda, mas a gente vai Uhum, obter ganhos com ele. A gente certo. vai obter. É muito A gente importante. vai. Não, Tem sim. pacientes que eu percebo assim, que lá dentro da sala da fisioterapia não ganha, Sim. não ganha. Você fica Hum, lá com ele, você tenta de tudo. Quando você vai, e eu sou certo. fisioterapeuta, não é desfazendo, não, mas tem uns que Não, sim, sim, a gente exato. precisa sair daquele ambiente de tratamento, sabe? É isso que eu ia te falar. O ambiente, né? Eu acho que porque a ecoterapia ela é feita ao ar livre, né? Sim, ao ar livre, é, é, com música, com cores, Hum, né? Então, sim, é outro ambiente. Tanto é que sim. a gente costuma chamar o paciente de praticante, porque Ó, ali a gente trata ele como um praticante da ecoterapia, não como um sim, paciente, não como certo. uma questão de doença, sabe? Uhum, Então, isso também sim. é um fator positivo, porque ali ele vai ter estímulo de Uhum, tudo quanto é coisa que ele está vendo ali. certo. Né? Então, Ou seja, aí às vezes lá ele vai ganhar, sabe? Do uhum, que sim. na físio lá trancada, num lugar com quatro paredes, às vezes ele vai Uhum, ganhar mais na eco. E exatamente, né? a gente sabe olhar e definir que tipo de paciente você poderia pôr na ecoterapia que está na físio. A gente olha e fala, não, Sim. esse aqui é para ecoterapia, não é para físio. E o que que seriam nessas pessoas que você fala, opa, esse tem que ser eco, né? Que São tipo de... de Então, são pacientes que você percebe que não está tendo ganho, né? Que Uhum, não está tendo ok, ganho, que não colaboram com a terapia, né? certo. São pacientes, às vezes, mais tensos, nervosos. Então, você vê que Uhum, ali aquele ambiente não está legal.
para ele. Certo. Então a gente muda o Beleza. ambiente. A gente vai para. Tem Aham. hora que eu falo, ó, vamos tirar você daqui, vamos te libertar. Aham. Pra outro lugar. Certo. E aí lá é Bom, outro paciente. sim. Nós já Por temos exemplo, aqui alguns comentários, né? A Selma está colocando aqui que ela adoraria ter feito ecoterapia, né? Não sei se como curso ou como praticante, tá? praticante, A Priscila está nos lembrando aqui que nada mais reconfortante do que o contato com a natureza e com os animais, com né? certeza. Com certeza. Agora, a Eliane, ela está fazendo a seguinte questão aqui para a gente, né? As sensações e o interesse do paciente pelo animal ajuda no desenvolvimento também? Você percebe isso, né? E até Demais. complementando aqui a pergunta da Eliane, eu gostaria de complementar da seguinte forma. Como é que fica, às vezes, se a criança tem medo do animal, né? Isso E também é os dois. trabalhado? Como é que é essa questão, né? Então, eu falo que a ecoterapia, ela não é só montar. Sim. Ela começa desde da avaliação e você Uhum. nessa avaliação, você conversar com esse praticante, vai falar, vamos lá ver o cavalo, ele chama Sim. Guarani. Então, assim, você vai Hum, fazendo uma relação de amizade desde a avaliação, esse certo. praticante com o cavalo. Uhum. Então, assim, igual eu falei, eu falo que a ecoterapia não é só montar, é você Claro. aproximar esse praticante do cavalo, é acariciar o cavalo, é dar cenoura para o Uhum. cavalo, que eles adoram, Legal, quase comem. legal, legal. Uhum. É você escovar o cavalo, às vezes ele não vai querer montar de primeira, ele tem medo. Sim, sim, Então, a sim. gente só vai lá ver ele. Ou vai Uhum. puxar o paciente que tem essa condição de andar, a gente chama de Aham. picadeiro, o lugar que a gente atende. Então, o Perfeito. paciente às vezes pega a rédea do cavalo e vai dar uma volta com Uhum. ele. E a gente conversa com o cavalo, a gente fala: olha, Guarani, esse aqui é o João. Ele é muito Hum, legal, João. É o Guarani. João, você viu tanto que o Guarani tem o cabelo bonito? E aí a gente certo, vai criando legal. essa relação de amizade, de amor, né? Muito bacana. De respeito pelo Uhum. animal. Então, às Sim, vezes, né, eu levo o paciente lá para o picadeiro, uma, sim. duas, três, quatro, quantas vezes precisar sem montar. Sem Sem montar. montar. Às vezes ele vai montar lá para a oitava vez Às que ele vezes, lá acabou criando um vínculo realmente com o animal, né? isso acaba criando. Muito E aí, o que, bacana. que acontece? Essa questão do medo, a gente tem que observar bastante. Porque Sim. às vezes é um medo naquele momento ali, vai passar, ou Uhum. às vezes é um medo que não vai passar. E aí eu não vou insistir para o paciente Sim. montar e ele chorar o tempo inteiro em todas as sessões, Claro, ele vai sendo fazer que mais mal do que nunca vai bem, fazer né? mal, não vai ter o estímulo que eu quero. Então, assim, o Uhum. medo, dependendo, é uma contraindicação. Claro, É uma claro, contraindicação. né? Né? Aí a gente Mas é vai. legal, mas é muito bacana você estar trabalhando isso também, que aí é o aspecto psicológico da ecoterapia, Sim, né? Ou seja, olha, o medo, eu preciso entender o medo se ele tem uma razão de existir ou não, sim, né? Todo ser humano nasce com medo, mas alguns medos nossos se tornam fantasiosos, né? sim. Eu tenho que ter medo realmente de um perigo real. Quando a criança percebe que aquele animal, o cavalo, já não é mais um perigo real para ele, pelo contrário, ele é um aliado, Um né, para amigo, ele, um aliado, um um amigo. amigo, né? Aí você está fazendo um bem psicológico também, Sim, né? e assim, E eu, a gente não força, né? A gente vai sim, fazendo tentativas, né? E sim, se a gente vê que essa tentativa não deu certo, tudo bem, vamos para físio, vamos para outro lugar ser atendido, né? perfeito, Mas né? ali, eu sei que ali vai ser um lugar ruim para ele, Uhum, naquele momento. sim. Olha, mas eu vou te falar, é muito pouca gente que tem medo. O Ah, pessoal não. não tá. Não Como é que tem jeito. fala? Eu sou suspeito de falar, porque eu adoro andar a cavalo, né? Aliás, se tem uma coisa que é terapêutica para mim, é ir fazendo andar a cavalo,
né? Eu Aí, gosto do serviço de peão, né? De andar em cima do cavalo. Sou apaixonado por cavalo, também só não tenho em casa por falta de pasto, né? Porque, é, falo que mas e já que a gente está falando também dessa questão, né? Ele tem uma terapia que é fisiológica, mas você acabou de falar aí também de uma terapia que acaba sendo psicológica. Eu estou trabalhando a questão do medo, a autoconfiança da isso, criança, né? confiança, Conseguir montar um cavalo. autoestima. E aí eu até quero pegar carona numa pergunta que está surgindo aqui do Adriano, que é o seguinte: quais os profissionais que podem trabalhar com ecoterapia, né? Que curso que é necessário fazer para poder ser um ecoterapeuta? Então, o curso, eu fiz, é um curso lá na ANDE Brasil, que é referência de ecoterapia. Sim, Eu mas é um tive, curso livre ou é considerado pós-graduação? Como é que é o é um nível do curso curso? livre, é livre, não Tá. é Uhum. considerado pós, não. Então, a ANDE Brasil, ela fica lá em Brasília. Certo? Eu tive tanta sorte que o dia que eu fui fazer o curso foi aqui em Uberaba. A ANDE veio para cá dar o curso. Então, ficou bem mais perto, Certo. né? Uhum. Então, lá tinha profissional na área de psicologia, fono, Sim. TO, Uhum. né? Então, são profissionais da área de saúde que podem tá fazendo o curso. Mas Certo. eles vão atender em cima do cavalo na área deles. Por exemplo, o Perfeito. psicólogo vai atender pacientes com TEA, né? Uhum. Vai trabalhar aquele paciente com autismo em cima do cavalo. Um Legal. paciente, Uhum. um profissional na área da fono vai trabalhar a Sim. área dele no cavalo. No Voz, cavalo. isso, Uhum. voz, fala. Então, ele vai trabalhar a área. Então, cada profissional que faz o curso vai trabalhar a sua área Sim. no cavalo, né? Nossa, eu gostei Tanto até é, dessa ideia. Você falou do autista no lado psicológico, né? Você trabalhar afetividade, você trabalhar olha, essa questão da relação, né? Sim, isso. E assim, às vezes, quando eu preciso de algum profissional, por isso que é muito importante a equipe multidisciplinar, né? claro, Eu tenho um né? paciente com TEA, né? Às vezes Uhum. a psicóloga não tem o curso, mas se eu tô lá no Sim, cavalo, eu levo ela comigo e ela vai atendendo do uhum. lado. E eu em cima do Perfeito. cavalo com o paciente. Então vai Aham. duas profissões em cima da criança, Em cima né? Nós temos muitos leigos aqui assistindo a live, né? Explica para eles o que é a TEA. Até é autismo, né? Criança que tem Sim, autistas, os autistas, exato, que tem né? muito problema de comportamento, né? De Uhum. socialização. Então, isso tudo Sim, é trabalhado com um amigão, que é o cavalo, né? que é o cavalo, né? Lembrando aqui que o autismo, hoje a gente já descobriu vários espectros, né, de autismo, tá? Até Sim, sim. para criar aí, como é que fala, a gente ajudar quem são os leigos que estão nos acompanhando aqui a perceber que, independentemente do espectro de autismo que a pessoa se encontra, a ecoterapia sempre é válida, né? Sempre é válida, né? Até que daqui a algum tempo nós vamos Uhum. atender crianças das escolas Sim, municipais, né? correto. Então, vai ter muita criança com TEA. E a Aham, gente vai ajudar né? bastante essas crianças lá. Sim, sim, né? Né, isso é muito legal, tá? Eu adoraria poder um dia poder fazer terapia só em cima de cavalo. Eu acho que ia ser muito Pois legal, é, né? é Já uma tive a delícia. oportunidade de fazer um processo de coaching em cima de cavalo, num cliente de zona rural, Ai, né? mas é muito bom. Tá? Ai, mas é bom demais. Muito, muito bom. E lá Muito bom dentro mesmo. do picadeiro, Neji, a gente Sim, usa vários instrumentos. Por sim. exemplo, a gente faz o chuveirinho, que é um bambolê Uhum, cheio de fitas. Então, quando a gente sim, passa com o paciente, eu estou dando um exemplo só, mas tem várias coisas. Quando a gente passa com sim, o paciente embaixo do chuveirinho, ele vai tomar sim. um banho, ele vai lavar o Uhum. cabelo, vamos lavar a crina do Guarani, né? E Legal. aí, esse Uhum. paciente trabalha amplitude de movimento com o braço, Legal. Isso aqui, né? trabalha Uhum. mobilização. Então, assim, e Certo. trabalha também, acaba trabalhando as atividades de vida dele, né? Que é tomar Sim. banho.
Então Uhum. é tudo muito junto. É Exato. muito bom. Né? Ou seja, os pais até podem aproveitar depois, né, isso daí em casa para dar meio que uma continuidade, né? Isso, continue. Vamos Uma tomar coisa banho, nesse você lembra sentido. lá na ecoterapia? Exatamente, alguma coisa nesse sentido, né? É verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade que eu sempre tive. Quando a gente vai utilizar animais para trabalhos, né? Por exemplo, cães farejadores para a polícia, eles são Uhum. treinados para poder farejar, né? Sim, Aqueles cães, geralmente da raça labrador, que são utilizados em alguns países europeus, e especialmente na Inglaterra, para identificar diabetes, né? sim. Que acaba sentindo o cheiro para poder avisar o paciente de diabetes se ele está prestes a ter uma crise ou não, né? É isso falando sim de cães. Agora, o cavalo, por uma ecoterapia, ele também é treinado para isso? É algo que, assim como o cão farejador da polícia, desde filhotinho que se treina para aquilo, o cavalo da ecoterapia também é desde potro? Ou eu posso, por exemplo, pegar já um cavalo mais prestes a se aposentar, né, de algum serviço de fazenda e colocar para uma ecoterapia? Conta pra gente como que é isso um pouco. Então, o ideal seria pegar um potro e desde pequenininho ir treinando ele. Mas Certo. não é assim que acontece, né? Uhum. Às vezes a instituição tem aquele cavalo, né? E Certo. aí, o que a gente prefere? Primeiro, Uhum. potro ensinado desde pequeno. Segundo, Certo. a gente prefere cavalo do que Uhum. égua, porque o É cavalo mesmo? e castrado, né? Castrado, Sei. para ficar mais manso. Né? Então eu prefiro Ah, égua. tá. Isso. Porque a égua, naquele período conturbado de TPM dela, Certo. ela dá um trabalho que você não imagina, né? Sim, e o cavalo, se for inteiro também, a gente sabe que ele é a risco em algumas Isso. situações, né? Então, assim, geralmente a gente prefere o cavalo castrado. Mas se não Ok. tem, o que acontece? Uhum. A gente tenta treinar. É andar com ele no picadeiro, é montar, é bater sino Uhum. na cabecinha dele, para ele acostumar com aquilo, né? Então Certo. não é um dia, não é 2 dias, a gente vai tendo que treinar esse cavalo ou esta égua para estar Uhum. entendendo o que vai acontecer ali, né? Correto. Então a gente faz isso também. Esses Legal. dias E do mesmo eu estava curso de ecoterapia, vocês também aprendem sobre este aprendendo adestramento do cavalo? isso. Legal. Aprende Uhum. e aprende tudo. Aprende a escovar o cavalo, aprende a arriar o Sim, cavalo, sabe? Aprende tudo. legal. Né? Né? Então a gente Aprende a identificar também se o cavalo às vezes está com alguma patologia que precisa chamar um veterinário, alguma coisa assim. sim, sim, a gente percebe que não tá legal. Não sabe o que é, Aham. mas que não tá legal. Agora, tem cavalo, Nege, que não é para ecoterapia, não adianta. Né? Não adianta você ficar lá treinando ele, forçando ele, é uma Sim, coisa que não é dom dele, né? A gente tem dom para não, algumas coisas e eles também. sim. É Então, da natureza também do animal. O animal é um ser vivo, né? Assim como a gente tem cães que são melhores farejadores que outros cães, né? Nós sim, temos cães que são mais para guarda, outros são cães de companhia, né? Outros sim, são cães guias para deficientes visuais, né? sim. Tem alguns que não têm essa habilidade, Tem. né? São Isso tem que ser ariscos, respeitado. são arredios, Uhum. você tenta montar ele, sabe? Então, assim, a gente não quer um perigo, a gente quer um amigo, né? É claro, com Então, certeza. assim, são cavalos. Teve uma vez que aconteceu isso. A gente tinha um cavalo complicadinho, então ele foi para a roça, Rebelde. a vida dele lá na roça, feliz. E lá na roça ele era um doce de Sim. coco, né? Sim, ou seja, o que ele gostava de fazer era apartar bezerro da vaca, Ele né? queria ser fazendeiro, ficar na fazenda. Queria Sim, trabalhar, sim. não. Mas Né? então acontece, né, de ter cavalo que é para eco e ter cavalo que não é. Sim, né? Como é que fala? O animal é um ser vivo, assim como
Em outras lives a gente falou aqui sobre plantas, né? As plantas são seres vivos e a gente tem que ter esse feeling, essa sensibilidade para entender também até onde que vai a liberdade dele, a disponibilidade, na verdade, para ele poder fazer esse trabalho. Né? Isso. Lília, o cavalo, ele tem um tempo de aposentadoria também numa ecoterapia, igual a gente sabe que, por exemplo, um cão-guia com deficiente visual, a gente sabe que ele trabalha por Y anos. Eu não sei te precisar quantos, né? Mas eu sei que chega um momento que aquele cão-guia, ele é aposentado. Os cães da polícia, que a gente sabe que cheiram, como é que fala, narcóticos, né, em aeroporto, a gente sabe que depois de X anos também se aposentam. Né? Sim. Ganham até medalha, honrarias e tudo mais. Na ecoterapia, a gente no Brasil já tem alguma coisa desse sentido também? Ou Olha, seja, né? um asilo para os cavalinhos, como é que é? Quando eles aposentam, eles vão para a roça, né? Eles aposentam, assim. Eu lembro uma vez que eu estava montada no Guarani e foi uma vez que ele me derrubou, né? Eu Ó, caí, mas ele me amava tanto que ele me derrubou com classe, né? Eu caí com classe. Eu sim. estava com uma criança e ele foi caindo para frente e depois ele levantou. Então eu caí de lado, eu segurei a criança, estava dormindo, continuou dormindo, não teve problema nenhum. Mas ele, naquele dia, eu percebi que ele me falou assim: eu não dou conta mais, né? Legal. Ele já estava. Foi a forma dele te dar o recado, não foi uma Foi sacanagem dele. perfeitamente. Não foi. Não foi porque ele me derrubou de uma forma tão amorosa que Sim, eu acho que ele falou assim para mim, Lilian, eu gosto tanto de você, mas eu não tô aguentando mais, né? sim. Então, por favor, me aposenta, Me né? deixa dar entrada no INSS, né? Deixa. Deixa eu aposentar, curtir minha fazenda, né? Então, Sim, assim, ele, depois daquele dia, eu não usei ele mais, né? sim. E então eles têm um tempo, e a gente vai percebendo que eles vão ficando cansados, né? Certo. Porque Mas já existe um tempo padrão ou não? Sempre o profissional tem que perceber desse não feeling, tem, porque né? tem cavalo que, apesar de estar mais velho, ainda está forte, né? Tá. O Guarani, ele tinha algumas doenças envolvidas também, né? Que Ok. foi gerando essas comorbidades nele e não aguentar mais trabalhar. Mas tem cavalo Certo. que, mesmo mais velhos, são cavalos mais fortes, aguenta mais um tempo, né? Então Sim. a gente vai percebendo até o andar dele, né? O andar dele na pista vai ficando diferente. Então a gente Certo. chega num ponto que a gente dá tchau para ele, né? Para o bem Sim, dele, sim, sim. Não, né? claro. E respeito, ou seja, ele cumpriu a missão dele, E foi uma né? missão tão linda. Ele ajudou tanta gente, né? O Guarani Sim, mesmo, 13 anos atendendo comigo, ele ajudou sim, muita criança, sabe? sim. Criança que não andava e hoje anda, né? Nossa, Então, assim, 13 anos é praticamente metade da vida dele. Um é, cavalo vive em torno de 30 anos 30 aproximadamente, anos né? Acho que aproximadamente. é isso. Se Isso. tiver alguém aí que tem informação na live, passa isso pra gente, né? Ele Tá? ajudou muito, muito. Ele já faleceu, né? E quando ele Sim, faleceu, parece que estava indo embora alguém da minha família, né? imagino, Eu senti né? tanto e Imagino. eu despedi dele. Eu lembro dele indo embora. Primeiro ele foi para a fazenda, né? Eu Sim, lembro sim. dele indo embora naquelas carrocinhas assim, e eu olhando na janela da Fiji, que eu tava lá. Gente, eu falei, gente, tá indo embora minha família. Sim, sim, Né? né? E quando eu soube que ele morreu, passou pouco tempo, ele morreu, foi muito doído. Nossa, foi muito Sim, triste, sim. muito Não, é triste. como você perder um animal de estimação, né? Nossa, Como quando você perde o seu cãozinho ou o seu gato, né, de estimação, né? Dessa forma. é família. Sem citar nomes, acredito eu, até por uma questão ética, né? Mas qual foi o caso, você pode dizer assim para a gente, que mais te encantou, né? Na ecoterapia, né? Você fala assim, nossa, eu tive um paciente ou uma paciente
que tinha uma patologia X e após a ecoterapia eu percebi um progresso de, sei lá, 70%, Então, né? assim, são várias histórias, né? Mas uma história, uma menininha com paralisia cerebral, e essa menina, toda vez que ela montava comigo, ela devia ter uns 5, 6 anos. Sei. Ela era meio agressiva, sabe? Meio agressiva, Hum, ela não andava, ela certo. tinha diparesia, quer dizer, os membros inferiores Sim. não se movimentavam, né? Não se movimentava, sim. Isso. E aí vem flacidez muscular, vem uma série de outras consequências, Isso. né? Então, essa menina, ela me deu um trabalhozinho. Ela gostava até de montar, mas ela tem hora que ela era agressiva, ela me cutucava, ela me batia. E aí, Sim. com o tempo, eu fui criando uma forma de atender ela diferente. A Sei. gente ia no supermercado com o cavalo, comprava Uhum. shampoo, creme, pente. A gente fazia, eu levava Xuxinha, a gente fazia Xuxinha na crina dele, né? Ó, ah, Teve um dia que ela levou a bonequinha junto para passear. que Então, eu fui legal. trabalhando Aham. isso com ela, vamos, que shampoo a gente vai passar hoje? Ela de morango. Ah, então vou passar shampoo de morango hoje. Isso foi Sim. fazendo com que ela aceitasse e acalmasse. Ela ficou Uhum. outra criança no final. Sim. E depois que eu atendi ela, passou mais ou menos uns 3 meses, a mãe dela voltou lá na clínica. E ela Certo. estava andando, né? Uhum. Ela estava andando com a Sim. goteirinha, né? A goteirinha é uma botinha que a gente põe no pé para Perfeito. deixar o pezinho com. Não evita deformidades, a goteira, né? Certo. Não deixa o pezinho Aham. certinho. Eu lembro dela chegar direitinho, andando com a goteirinha dela, e eu olhei e falei, ela tá andando. Ela falou, mas foi depois da ecoterapia, né? Então, Olha isso, só. eu falei, gente, isso me deixou, assim, muito satisfeita. Nossa, claro. Veja, quantos meses de tratamento? Para uma criança que não tinha sequer o movimento da perna, né? Flacidez muscular, paralisia cerebral, começar a andar, mesmo que com o apoio de uma goteira, né? Sim. Então, antigamente, o tratamento da ecoterapia era 1 ano, Sei. né? Aí depois o paciente recebia alta, porque, Uhum. né, a gente tem uma fila, né? Para Claro. um estar lá, o outro teve que sair. Sim, Então, sim. se eu não me engano, eu acho que ela tinha feito 1 ano. 1 ano de Um ecoterapia. ano. Um E foi ano. desenvolvendo, foi ficando em pé. Ah, ela tá Uhum. segurando no sofá em pé, ela tá levantando sozinha da mesa, né? Então, assim, Sim, sim. foi uma somatória de estímulos, né? Até ela Sim. chegar e a mãe dela falar, nossa, ela conseguiu dar o passo, ela tá andando agora, né? Pois Então, é, né? foi uma coisa Se a muito. gente for fazer uma conta aqui, olha, você falou que, via de regra, são tantos estímulos que a gente indica a fisioterapia uma vez por semana, Sim, né? uma Ou vez. seja, 30 minutos uma vez por semana, Uma vez tá? por semana. Considerando que o ano tem aí 52 semanas, né? É como se fosse, então, 26 horas, né? Sim, sim, De ecoterapia. Ou sim. seja, em 26 horas a gente conseguiu devolver parte Devolver, da vida para uma pessoa, né? devolver a marcha para ela, né? Sim. Foi muito A gente gratificante. sabe também que as ecoterapias, elas acabam sendo feitas ou por entidades privadas ou por entidades assistenciais como ONGs, né? Sim, sim. Por que que você acredita que a gente não tem ecoterapia ainda na saúde pública? Assim, eu acho que, olha, a ecoterapia, ela sai muito cara. Ela não é barata, Ok. é muito Uhum. cara. Você ter cavalo, você tem que ter um cuidador, você tem que ter um Sim, veterinário, né? Você tem que sim. alimentar esse cavalo, dar remédio para esse cavalo,
dar Sim, banho, cuidados, tal, tal. Então, assim, sai muito caro mesmo. certo. Então, assim, eu não sei se é pelo preço ou se é pela falta de Uhum. conhecimento e o benefício que essa ecoterapia vai trazer. Sim. Ou os dois, né? Então, Eu quero arriscar o palpite que é mais ignorância mesmo, né? Eu acho que não é à toa que eu quis te convidar aqui para mostrar, porque isso é um talento desconhecido, quase desconhecido, né? Não só o seu, como de outros colegas seus que também trabalham com isso, né? E a gente não vê um investimento grande. E vamos fazer uma conta básica. Se nós tivéssemos um investimento, né, em criações de cavalos para poder fazer isso, isso você barateia o custo, aham, né? sim, Se você, opa, vamos fazer aqui rações e processos, né? A partir do momento que você ganha processo em cadeia, você diminui custo, tá? é, é verdade. E, claro, quando você conta histórias como dessa garota, que depois, pela conta que a gente fez aqui, depois de um ano, você devolveu a ela a felicidade da liberdade do movimento, dela poder andar, né? Isso não tem preço, Não, não tem. Não correto? tem Isso não preço. tem preço, Uma né? observação. Eu vi ela, é tão engraçado, eu vi ela esses dias com a mãe dela, tá mocinha já. Ela deve ter Certo? uns 14, 15 anos. Tá linda, Sim. andando, linda. Ah, Né? Eu vi de longe, não deu para chegar perto, mas sim, foi um né? presente dela. Foi um presente. Claro, como diz a propaganda da Mastercard, isso não tem preço, Não né? tem Ou preço. seja, ração para o cavalo, X mil reais, né? Então, Veterinário do cavalo, Y mil reais. Ver uma criança andar depois de um ano por conta de uma ecoterapia, isso não tem preço, né? E veja, você contou para a gente aqui um caso, um, né? tem muitos. Pensa quantos outros, né, nós não tivemos aí melhoras significativas. Sim. E assim, até Então, a eu mãe, acho que o investimento vale a pena, né? lógico, até a mãe chegar e falar assim, Lilian, ele tá sentando. Nossa, que bom, sabe? Ele, a cabecinha dele ficava muito caída, agora já tá firmando. Nossa, que beleza, Não sabe? é? Muito bom. Olha, a alegria dessa Tinha que mãe, a ser alegria da criança, né? na verdade, tinha que ter um centro de ecoterapia mesmo, sabe? Não é, né? Assim, especializado nisso, né? Exato, né? Mas, Na verdade, a gente utiliza muito pouco ainda os animais para os mais diferentes tipos de terapia. sim. Né? A gente já sabe, por exemplo, que em asilos, né? Quando você tem cães ou gatos, né, em Nossa, asilos, isso melhora sistematicamente o humor dos idosos, sim, sim, correto? Se sim. você às vezes dá um cachorrinho para um idoso tomar conta, né, ele desenvolve afetividade, ele desenvolve e às vezes assim ele ficar o dia inteiro sentado olhando para o nada, olhando para uma televisão, né? Só dele ter que, às vezes, levar Vai um cãozinho para cuidar, ele vai passear, ou que amar. seja uma raça pequena que ele possa pegar e trabalhar afetividade, né? Sim, sim. A Nossa, gente precisava realmente aproveitar mais essa. Como você disse, não é magia, mas eu acho que tem um pouco de magia, né? Mas essa magia deve ter. que é o convívio com os bichos, né? O Sim, convívio com os animais, tá? com Os certeza. animais são terapêuticos, a gente sabe disso, né? Sim, sim, Quando, demais. Nossa, animal deixa a né? casa alegre, deixa o ambiente alegre. Não, Sim, sem né? comentário. Tanto que é bom. Eu noto, como que é bom, né? Eu tenho meu cachorro aqui que é incrível, ele percebe o dia que eu tô mais alegre, o dia que eu tô mais down, né? O jeito dele chegar, certo? Aham, O dia que eu tô assim mais down, ele chega com a cabeça meio que assim, tipo, levanta. O é dia que eu assim, tô mais alegre, ele já chega pulando, né? é verdade. Então, a gente podia perfeitamente aproveitar mais isso daí com os animais, É né? verdade. É verdade. Então, eu quero acreditar que é falta de conhecimento dos nossos políticos, é falta de conhecimento dos nossos governantes, né? Porque
se a gente for fazer uma conta básica, acho que vale a pena o investimento, né? E o quanto que se não vai se economizar, talvez, em outros materiais, né? Sim, sim. Certo? Talvez medicações, talvez outras coisas, né? Pacientes com AVC, né, acidente vascular cerebral, Nossa, bem pacientes com lembrado, né? traumatismo crânioencefálico, todos Uhum. podem ir para eco. Tem contraindicações, né? Tudo que é Sim, bom tem um pouquinho de coisa ali que, né, a gente tem que avaliar esse paciente e sim, se ele enquadrar dentro da ecoterapia, com certeza, né? sim. Pacientes tetraplégicos, pacientes com problemas, esquizofrenia, com Uhum. depressão, e vai Sim. uma gama de outros aí. Uma gama de outras patologias, né? Outras E que a patologias. gente e patologias que a gente sabe, pelo menos todas essas que você citou aí, elas não têm cura, né? Mas elas têm melhora de qualidade de Tem, vida, né? tem Você melhora. A consegue qualidade de vida, devolver à pessoa dignidade, isso. né? A ter uma qualidade de vida melhor, né? Sim, Mesmo né? com aquela patologia, com aqueles déficits que ela ficou, ela Uhum. enxergar a vida de uma forma diferente, né? Exato, né? Então, é importante. Isso, nossa, abre aqui o. Eu estou aqui já pensando quanta emoção, né? Você já não deve ter vivido, quantas situações, né? Muitas, muitas. Do tipo, olha, a gente não acreditava mais que pudesse melhorar e de repente Sim, e de repente umas, virou, entre né? aspas, umas simples voltinhas a cavalo. Eu sei que tem toda uma técnica, né, que você explicou aí, não é só botar em cima do cavalo, não é só montar, mas eu estou trazendo um lado mais poético para a coisa, né? Algumas voltas em cima de um cavalo, quanto que você não pode estar mudando a vida de Mudando uma pessoa, a vida, a né? qualidade de vida dela, né? Exato. E você citou aí situações do Tanto tipo, mental quanto hoje você física. trabalha com crianças porque você gosta de criança e você optou por neuropediatria, né? Agora, você citou aí, por exemplo, uma pessoa dos seus 60 anos que de repente tem um AVC, né? O quanto que uma ecoterapia também poderia ajudá-lo, né? Sim, nossa, imagina, estímulo questão de fortalecimento muscular, questão de Sim. alongamento, Uhum. propriocepção, tudo vai, né? E assim, agora, lá onde eu estou trabalhando, nós, na Sim. verdade, nós vamos atender, são adultos mesmo, né? São Legal. Uhum. PCs, né, problemas Sim. neurológicos, que desde criança frequentam lá e Uhum. hoje são adultos. São adultos Sim, de sim. 30, de 40 anos, né? Então, Aham. lá nós estamos atendendo adultos também. Muito bom, muito bom. Lília, está faltando 2 minutos, pelo que eu estou vendo aqui no relógio. Né? Para variar, passou depressa demais da conta, Nossa, certo? voou! Voou, voou, né? E assim, quando a gente fala com paixão daquilo que a gente está do assunto, né, em A voga, gente tem assunto para mais de metro. nossa, com certeza a gente vai ter que ter capítulo 2 aqui para falar mais sobre o benefício, né, que esses animais podem trazer aqui para a gente, tá? Não, tá Quais joia. são as sua última mensagem para o nosso público, né, que está nos acompanhando aqui nesse momento? Então, minha última mensagem é assim: o cavalo, ele leva os praticantes aonde a cadeira de rodas não pode levar, aonde o desequilíbrio não permite ir e aonde o corpo Sim, frágil nunca imaginou estar. O cavalo é muito especial. Essa é a é minha mesmo. mensagem. E mandar um beijo para todo mundo que assistiu a live. Muito obrigada. Ah, que isso, né? E para aqueles que vão assistir depois no IGTV, né? Não deixe Isso, de para aqueles divulgar que vão aí assistir depois. o nosso canal do Instagram, pessoal, e depois fala para a turma ver, porque acho que temas como esses daqui da Lilian precisa ser visto por mais gente, né? É Eu acho verdade. esse assunto muito mais útil que BBB, certo? Com Então, quem certeza. saiu, quem entrou no Comentável. BBB, sei lá, né? Meu, falarmos sobre assuntos como esse aqui da ecoterapia, eu acho que é de uma
é um bem social, né, muito É maior verdade, mesmo. é Tá? verdade. Eu agradeço muito a Lili, você, viu, pela essa que oportunidade. isso? Imagina, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar dividindo esse palco virtual, né, que agora, em época de Covid, é assim que a gente tem que fazer, É né? verdade. Mas, nossa, foi muito bom, muito bacana mesmo. Te agradeço demais, né, ter aceito o convite, certo? E, com certeza, daqui a algum tempo a gente pode estar pensando aí num capítulo 2, Não, tá vamos bom? sim, vamos estar conversando, batendo papo. Fechado então. Abraço grande para você, tá Abraço, bom? fica com Pessoal, a Deus. todos que acompanharam a live, muito obrigado aí mais uma vez pela participação de todos, tá bom? Obrigadão. Tchau, tchau.